E aí, pessoal, estamos na nossa aula número 11, desenhando circuitos pneumáticos e eletropneumáticos, onde a gente vai fazer a mesma opção que já fizemos na aula 10. Qual é que foi a aula 10? Vamos relembrar aqui. A aula 10 é um circuito eletropneumático, nessa sequência, A mais B menos C mais, A menos B mais C menos, e esse circuito, então, nos mostra aqui essa sequência de disparo e mais uma emergência. O que a gente fez nesse circuito? A gente definiu a posição das chaves de fim de curso, só relembrando, né? Quando A avança, B deverá recuar, e para B recuar, eu tenho que acionar a chave B3. Então, na posição quando A avança, aciona a chave B3, e ao acionar o B3, nós vamos ter, então, o B recuando. Bom, como a nossa proposta é mostrar as duas tecnologias, né, as duas maneiras de se acionar um sistema automático, eletropneumático e pneumático, o que eu fiz? Já botei, para a gente ganhar um tempo aí, o mesmo desenho que a gente tem aqui, né? Então, só que agora a válvula, em vez de ser uma duplo solenoide, válvula elétrica, que está aqui embaixo, eu tenho uma válvula agora duplo piloto. Então, a válvula duplo piloto, o que eu já fiz? Já botei os elementos aqui na sua posição, né? Posição, as chaves de fim de curso, onde é que elas vão ficar. As válvulas de potência, a alimentação da potência, que é exclusiva, né? Porque, assim como na eletropneumática eu tenho a potência com ar comprimido e o comando elétrico, sempre lembrando, 24 volts corrente contínua, a legislação brasileira diz que tem que ser uma corrente segura, né? Então eu não devo colocar em 110 ou 220 volts, porque essa não é uma corrente segura, vamos dizer assim, ou uma tensão segura. E aí o que eu tenho depois de montado disso? A gente sabe que eu vou ter que ter uma chave para fazer o cilindro avançar e recuar, cada uma dessas chaves. Elas são desenhadas aqui para dizer como é que elas estão ligadas, mas a posição delas é em outro lugar. Então, como é que a gente começa a fazer isso? Vamos lá do início, né? Então, o que eu vou ter aqui? A chave que está à esquerda de A é a 2, à direita, a 3. De B, B2, o outro lado, B3, C2 e C3. Grosseiramente, a gente já pode dizer que essa válvula aqui vai ter uma alimentação, já vamos colocar, e ela estaria ligada nesse ponto aqui. Mas a mecânica aqui a gente vai ter que colocar algumas coisas diferentes nela. Por exemplo, quais dessas válvulas aqui estão acionadas? Serão 3. Eu posso olhar pela posição do cilindro. Eu botei essa bolinha aqui para representar que, olha, quem tiver na bolinha é que está representado, né? Posição do cilindro recuado, B2. Então, B2 está acionado. Significa que as ligações serão do lado do rolete. C3 também está acionado. A gente coloca esse elemento aqui, uma linha de 45 graus aqui, achurada, para dizer, olha, aqui tem um elemento mecânico aí acionando isso, né? Ficou torta aqui a minha linha. E quem mais? A2. Por acaso é a chave do primeiro movimento. A gente já olhou isso aí antes, né? Quando a gente olhou a sequência eletropneumática, eu tinha aqui na sequência, né? As chaves aqui, fim de curso. Mesma coisa a gente botou aqui na parte de pneumática pura, né? Vamos levantar aqui a imagem para olhar um pouquinho. Só que agora eu não tenho mais a bobina que eu tinha aqui, né? A bobina Y1, 2, etc. Agora eu tenho a pilotagem. Como é que a gente representa essa pilotagem? Bom, vamos lá. Eu já peguei a minha válvula 1 aqui, ó, e já coloquei os dois pilotos. O piloto genericamente é o número 10, né? A dezena. Só lembrando, nós temos nossa válvula entrada, que é o número 1, 2 escapes, 3 e 5. E a utilização, aquilo que vai ligado ao processo, que é o 2 e o 4. Então, como é que eu leio isso aqui? Olha, é o 10 do 2.
e é o 10 do 4. Então, piloto 12, 14. Então, a mesma coisa, a gente pode ter a tabelinha, que a gente pode olhar e vai aparecer aí no vídeo, né? Então, para B3, B3 quem é? É o 14 de B1. Quem é o C2? C2 é o 12 do C1. Que eu não botei, né? Mas podemos botar lá, né? 12, 14 aqui de novo. Só para não poluir demais aqui o nosso... Botei lá, né? Ó, 12, 14 do C1, certo? C mais... A3, perdão, A3 está desse lado, então ele vai ser, ó, o 14 de A1. B2 é o 12 de B1. C3 é o 14 de C1 e o A2 é o 12 de A1. A posição, a gente já viu, né? Nós temos sempre, representa aqui uma linha dupla abaixo desse cara aqui. E acima a gente pode dizer quem é o primeiro movimento, segundo, terceiro, quarto, quinto e sexto. Como a gente já viu, como a gente começou a mandar acionamento, o primeiro movimento sempre vai ser A2 ou A3. E no nosso esquema aqui, né, vamos lembrar que é uma opção didática, o primeiro movimento sempre vai abaixo da linha dupla, ele vai aparecer aqui. E abaixo da linha dupla, esse aqui vai ser o segundo, terceiro, quarto, quinto e o sexto movimento. Na eletropneumática, isso aqui é muito importante pela montagem. Tá? A gente vai fazer a montagem na sequência. Aqui não é tão importante na montagem, mas ela é importante para definir quem é o primeiro movimento. Então, se é A2, a gente já aprendeu que abaixo da chave do primeiro movimento, eu tenho que ter o quê? A minha chave comutadora, né? Vou botar aqui a nossa chave comutadora. A gente já sabe que é uma chave 3 vias, 2 posições, com trava. Pode ser uma alavanca, pode ser, vamos botar uma alavanquinha aqui só para fazer diferente, né? Muito bem. E como é que ela é ligada? Sempre na posição, qual é a posição? Desligado, né? Sempre na posição desligado. Por quê? Pelo conceito, a nossa máquina está pronta para começar a trabalhar, mas está parada, certo? Então, como é que nós vamos fazer essa ligação? Eu já sei que aqui eu vou ter que ter o ciclo único também. Então, o ciclo único sempre vai me dar uma condição ou. E se eu quero sair montando, ver como é que vai funcionar, ligo o ar, desligo, senão fica uma barulheira terrível. Mas algumas vezes na área industrial a gente tem que fazer isso, deixar tudo ligado. Então, o que eu vou fazer? Já vou prever aqui uma alimentação. Vou botar uma linhazinha mais fina aqui para me ajudar a enxergar as coisas. E aqui eu vou botar um conector ou aqui, ó. Então, se eu, perdão, uma válvula lógica ou. Se eu botar essa válvula aqui e fosse deixar tudo ligado, não teria problema nenhum, né? Porque ela conseguiria funcionar. Qual é a função dela? É bloquear a passagem pelo outro orifício. Então, liga aqui, uma conexão tipo T. Claro que isso acontece dentro da válvula. Dois elementos de retenção e mais a vedação. Tudo dentro da caixinha. Pronto. Então aqui vai ser o nosso Z1, né? Então se eu acionar isso aqui, eu vou ter essa sequência disparada. Bom, agora nós já podemos começar a botar a alimentação disso aqui, né? E a alimentação deve ser no ponto mais baixo e mais à direita.
Eu acho que parte disso aí, pessoal, é que tem essas rixas aí. Ah, sou da parte elétrica, sou da parte mecânica. Porque você vai olhar, ó, a alimentação aqui no circuito é na parte mais baixa à direita. Vamos ver a elétrica, onde é que aparece. Tem que considerar o positivo, né? É na parte mais alta e à esquerda. Pá, por que fizeram assim? Ah, cada um fez diferente, né? Então, o que eu tenho agora? B2. Ah, B2 está ligado aqui direto, né? Já botei aqui a ligação. C3, é só puxar a linha, né? A gente vai ver onde é que vai ligar esse troço. A3 não estacionado, então domina o lado da mola, aqui o lado da mola. B3 não estacionado, então domina o lado da mola. Tá? Então, aqui a gente fez a nossa alimentação. Está um pouquinho torta essa linha aqui. Eu vejo que está torta porque embaixo tem o papel que me ajuda a enxergar isso, né? C2 estacionado? Não, não está estacionado, então domina o lado da mola. Muito bem. Como é que isso aqui liga? Bah, de uma maneira bem simplesinha, né? A3, a gente sobe, liga direto no piloto A3. Vamos olhar aqui embaixo. Onde é que está ligado o A3? A3, A3. A3, 14 de A1, né? Então ali, ó, 14 de A1. O B2 no 12 de B1. A gente não quer inclinar o papel aqui, mas não... É difícil não fazer isso, né? O B3 é no 14 do B1. O C2 é no 12. Olha, hoje eu estou errando bastante. E o 14, eu vou fazer um desviozinho aqui para a gente conseguir enxergar um pouco melhor a ligação, né? Sempre lembrando que a gente desenha e a gente aprende a desenhar, a gente aprende a fazer as coisas. Não é para entregar para o professor, né? Ele é simplesmente para a gente poder fazer o nosso equipamento, o nosso produto e mandar para a fábrica isso. Muito bem. Então aqui estaria pronto o nosso circuito. Seria só... Ah, faltou um nome aqui, né? Só ligar a nossa chave. Quem é que tá? Na sequência de A2 é A4. Então só seria ligar o A4 e está funcionando aquele ciclo contínuo lá. Beleza? Bom, e aí? O que nós temos aqui também? Nosso ciclo único, né? Aqui é por bimanual, né? Acionamento por 2 pontos. Então, o que a gente vai fazer? Bimanual, a gente vai colocar uma ligação em paralelo com esse nosso equipamento aqui. Então, vamos botar... Opa! Tá, pode ser. Eu estou usando aqui ainda, tentando fazer um 2x4, só que como o circuito é grande, normalmente a gente diz para os alunos, olha, Tito, pega agora a tua folha, pega uma folha, aquelas de papel almaço, né, abre a folhinha assim, e aí tu tem todo um comprimento de folha. Seria, olha, eu estou desenhando num A4 aqui, né, o papel almaço, eu não sei se dá para ver, né, é o A3, ele está maior aqui para os dois lados, aqui, ele é 2 folhas dessa aqui, ó, que está metade e aqui está outra metade. Então aqui eu teria um comprimento maior, seria mais fácil para mim desenhar isso aqui. Mas, como eu não posso aumentar muito, senão fica ruim aqui em cima da mesa para me desenhar, até para me representar isso, né? Até as coisas acabam saindo do tamanho que a gente não quer que saia, mas vamos lá. Que eu perdi as minhas linhas de referência, tá? Então temos que ter sempre nossas referências aí, né?
A gente não deve colocar muitas opiniões, mas as minhas opiniões sempre são, sempre colocando elas, né? A gente diz o seguinte: se você não pratica nenhum esporte, olha, comece a praticar. Se você não sabe cozinhar nada, aprenda a cozinhar. Se você acha um saco ter que arrumar a cama, ora, aprenda a arrumar. Por que tudo isso? A gente fazendo algumas coisas, a vida vai se tornando mais fácil para a gente com o passar do tempo. Olha aqui, já botei minhas duas válvulas, onde é que elas vão ligar? No elemento O, pronto. Está na sequência do A avançar? Está, então ela é A2, A4, A6, A8. São os 4 dígitos que a gente reserva aí para trabalhar com sistemas pneumáticos. Ah, mas se tivesse mais um elemento aqui qualquer, bom, eu poderia até chamar essa aqui de A6.1, A6.2 e vou criar minha chave A8.1, A8.2 por aí afora, né? Somente esses dois números aqui, A2 e A3, são reservados aí para acionar o primeiro movimento, né? Então, tá aqui o nosso circuitinho, ciclo único, beleza. E agora? Falta a nossa emergência ainda, né? Como é que a gente faz a emergência? Vamos ver como é que a gente fez aqui. Na elétrica eu digo, olha, eu quero essa bobina e não quero a outra. Então, o que a gente fez aqui? A gente manteve todo o circuito energizado e através de um relé a gente trocou cada um desses elementos. Bom, como eu costumo dizer, tem 1000 maneiras de se tomar Neston, mas a gente vai ter que continuar usando, de repente, a colherinha lá para tirar o Neston do pote, né? Então, a gente continua o mesmo critériozinho, né? Eu vou botar aqui, né? Então, essa aqui eu vou ter que acionar esses pilotos aqui, ó. E não vou acionar esses outros pilotos aqui. Então, o que a gente faz? A gente cria uma linha de emergência e uma de não emergência. Como é que a gente faz isso? Antes da nossa alimentação, aqui eu vou pegar uma chave comutadora. Vou desenhar ela maior agora aqui, tá? Não, não pode desenhar. Tem que ter todos os elementos, tem que ter o mesmo tamanho, né? Então, vamos botar aqui uma chave comutadora, 5 vias, 2 posições. Nesse caso aqui, nós vamos usar uma chave com trava. Vou botar agora aqui um botão, né? Geralmente seria um botão vermelho, se fosse um circuito de emergência, não tem mola. Vou botar aqui a minha alimentação geral agora, abaixo dessa válvula. Sempre lembrando que a potência tem uma alimentação independente, né? E aqui, ó, tá funcionando. Então, se eu deixar assim, fica funcionando. Mas eu quero criar uma emergência que joga um sinal nesse ponto. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou pegar aqui e vou criar uma linha de emergência. E nessa linha de emergência nós vamos botar a linha tracejada. Só para a gente destacar essa linha, né? Então, é a linha tracejada, não é pontilhada, né? Então, ela tem mais ou menos 4 milímetros aí com um risco e 1 milímetro sem o risquinho, né? Então, é uma relação 4:1 aqui, ó. Estou criando a linha, né? Saindo lá do primeiro elemento e vou jogar essa linha até onde não me atrapalhe muito, né? Porque eu tenho que ter uma boa visualização desse negócio aqui. Opa, aqui vou estar cruzando, então vou puxar mais para o lado aqui um pouco. Os cantinhos a gente procura deixar ele ligado, né? E aqui eu vou ligar lá do outro lado. Pronto. E agora, o que eu quero? Aqui. A derivação, né? Nosso conector T aí. Muito bem, então quando eu acionar essa chave aqui, o ar vai começar a sair pela linha de emergência. Mas o que vai acontecer com ele? Ele deveria vir aqui para esse ponto, vamos botar aqui a conexão T que tem que ter aqui, né? Mesma coisa,
representa, né? Mas o que acontece? Quando o ar chega aqui, em vez de acionar esse piloto lá do outro lado, o que vai fazer? Ele vai seguir em frente e vai escapar aqui embaixo. Aqui desse lado ele vai se misturar com a outra linha, né? Que aqui vai estar acionado, digamos que estivesse nessa posição. Vai vir aqui e pá, vai estar acionado pelo outro lado, vai estar vazando por vários lugares. Então aí vem a definição. Eu tenho que alimentar ou pelo circuito normal, que é a linha cheia aqui, ou pela linha de emergência, que é a linha tracejada. Já deu para matar, né? Elemento ou. Só que aqui eu gosto de representar ele atravessadinho assim, né? Porque quando eu for olhar isso aqui no meu desenho, eu sei, olha, isso aqui faz parte do circuito de emergência. E numa montagem, eu posso estar montando ele sem colocar a linha de emergência. E ele tem que funcionar normal. Se não funcionar, é porque o elemento está com defeito. Não foi testado, né? Então, quando a gente for montar alguma coisa, a gente tem que testar tudo. Se alguém quer se divertir um pouquinho, entra lá no YouTube, lá, escreve assim, ó, Os Soldados e a Pneumática. Só isso, né? Os Soldados, ou bota só Soldados, Pneumática, e vai aparecer aquele famoso vídeo, né, que já se fez paródia de tudo que é tipo, dos últimos dias do Terceiro Reich, lá, os últimos dias do nazista, onde o personagem ali, representado por Hitler, passa por todas as agruras, né? Pensou que passou no vestibular, não passou, mas só por favor, ele não tem nenhuma conotação política, tá? Foi uma brincadeira com dezenas de pessoas fizeram, e eu respeito a todos, temos que respeitar a todos, independente do que seja, né? Dizer assim, temos que respeitar os gays, né? Olha, tio, eu respeito o ser humano, não importa qual é a opção sexual dele, ou aqui no Rio Grande do Sul, né, tem quase uma divisão entre colorados e gremistas. Não suporto gremista porque eu sou colorado, mas e daí? Ele é gremista, que bom, né? Vamos festejar todas as opções do mundo, respeitar todas as opções do mundo. Então, aquele filme ali, ele foi feito para que a pessoa, aquele que for montar, né, entender o que ele tem que fazer e o que ele não pode fazer, né? Tem até ali uma historinha ali que fica subliminarmente ali, não, aliás, objetivamente dito que não podemos confiar em todo mundo, né? Então, temos que saber fazer as nossas escolhas, seja elas quais forem. Bom, aqui, prontinho. Nós colocamos o temporizador na parte de eletropneumática, e nesse aqui eu não vou colocar o temporizador porque ele tem que ter nós teremos que falar sobre válvulas reguladoras de vazão ou válvulas reguladoras de fluxo, porque senão vai ficar difícil de entender, tá? Então nós vamos parar aqui com a emergência e nos preparar para a nossa próxima aula, aula 12. O que ela vai fazer? Vai ser o mesmo circuito, só que esse circuito nós temos que usar um pouco de racionalidade. Qual é a racionalidade? Nós temos para cada sistema pneumático um movimento ativo e um movimento passivo. O que é o ativo? Eu vou montar um rolamento, eu vou deslocar uma mesa, eu vou apertar alguma coisa. E o outro movimento? Bom, o outro movimento é que ele tem que voltar à posição inicial para começar uma nova ação, né? Então, alguns desses movimentos passivos ou que não tem o trabalho direto feito pela parte pneumática, a gente pode juntar. Isso é chamado de circuito com simultaneidade. Então, nossa aula número 12 será desenhando circuitos pneumáticos
com simultaneidade. Aí estamos chegando já no final da parte de desenhos de circuitos pneumáticos, sem dimensionamento, né? Nós não estamos dimensionando máquinas, chamado intuitivos. Tá? É os mais simplesinhos, né? O arroz com feijão. Acreditem, quem nunca mexeu com isso aqui, esse circuito, ele só tem uma função didática. Praticamente nada vai ser utilizado na indústria com uma configuração desse tipo ABC-ABC. Sempre vai ser um circuito complexo. Então, até a próxima aula, circuitos pneumáticos com simultaneidade. Aula 12. Obrigado!